Reinaldo Azevedo, ataque especulativo contra a nossa moeda, o real, né, meus caros? Vamos ver aqui rapidinho para a gente entender todas as coisas, meus caros, minhas caras, meus bonitinhos, minhas bonitinhas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Vamos lá, 2026, segundo o Reinaldo Azevedo, começou nesta quarta, com o dólar a 6,27, ou Belo Antônio da delinquência. Vamos lá. 2026 começou nesta quarta, reitero o que afirmei ontem aqui. Só uma das duas coisas contenta a tigrada. Ou Lula repete o destino de Dilma e não completa o mandato, ou se arrasta até 2026 e transfere a presidência para o ungido dos mercados. Política se faz de ação e reação, e é improvável que seja assim tão fácil levar o butim como a turma da Fusarca imagina. Como é que vai terminar? Eu não tenho bola de cristal. Uma coisa é certa. Não há deteriorização de fundamentos da economia que justifique o dólar a 6,25, 6,27. Trata-se de um movimento concertado que contou até com fake news que circulou entre os operadores do mercado sobre declarações que Gabriel Galípolo nunca deu. Não chame o que está em curso de ataque especulativo, porque ofende os nossos sommeliers de ataques especulativos. Afinal, isso poderia aliviar um pouco da culpa nos ombros do presidente, e ele tem que ser o culpado, ou não se realiza o desiderato lá do primeiro parágrafo. Até o economista americano Mohamed El-Erian, presidente do Queen's College da Universidade de Cambridge e consultor da Allianz e CEO da Pinco, comentou o despropósito brasileiro no X. Os mercados locais brasileiros estão experimentando um desses overshoots, reação exagerada por conta da desvalorização elevada no curto prazo, clássico de economias emergentes, nos quais um gatilho fundamental se combina com fatores técnicos ruins para causar uma liquidação que se retroalimenta. Qual é o gatilho? Bem, existe, claro, a questão fiscal, mas os fatores técnicos estão relacionados a um movimento irracional, o que não quer dizer que não seja, em muitos aspectos, calculados. É irracional porque é inexplicável, segundo os fundamentos conhecidos. E aí o economista pondera. A disputa agora é entre os circuit breakers. Para quem não sabe, circuit breaker é o seguinte, tá, gente? Eu cobria mercado financeiro. Circuit breaker é quando a bolsa para de operar por conta de oscilação muito grande das ações e dos índices. Eles interrompem a operação, tá? Isso pode ser que aconteça nos próximos dias se continuar o dólar nesse patamar maluco. Interrupções nas negociações quando há quedas abruptas em um mesmo dia. E os fatores técnicos ruins contaminando os fundamentos econômicos. O Brasil dispõe de reservas cambiais para vencer esse braço de ferro. E como escreveu o poeta, no caso, final força é pisar com violência, ou o uso moderado da ferramenta vai acabar servindo para alimentar os especuladores, existindo as armas e é preciso entrar e vencer o confronto. O culpado, 2 anos de governo Lula, com suas inequívocas conquistas e a reforma tributária, ainda que longe do ideal, mas onde é que ele se esconde? Não é a menor delas. Se resumem para a turma da pesada a trajetória da dívida pública, ou o governo aí está, apresenta uma resposta agora, ou lendo-se isso ou aquilo, tem-se a impressão da iminência do desastre. O que esperava isso a que se chamam os mercados e seus porta-vozes em todo canto, do pacote de cortes de gastos apresentados pelo governo, a pedra filosofal do que se entende por equilíbrio fiscal, mantenho a minha procura cotidiana sobre o que fazer, são poucos os que ousam dizer com todas as letras o que querem. Os bacanas não se atrevem a propor um corte drástico nos mais de 500 bilhões de subsídios e desonerações que atendem aos nababos. Muitos deles, a essa altura, comprando dólares no mercado futuro. Os alvos de sempre são a previdência e os gastos com saúde e educação. E se destaque, de qualquer modo, que o conjunto das medidas mirou no reajuste do salário mínimo, nos critérios para a concessão do benefício de prestação continuada e no pagamento do abono. Leiam as notícias a respeito, mesmo as medidas consideradas modestas, estão sendo, para empregar palavra corrente na imprensa, desidratadas no Congresso, não sem a chantagem explícita. A aprovação vai custar alguns bilhões em emendas. A propósito,
Na proposta original do governo, em caso de queda de arrecadação ou de frustração das receitas, poderia haver o bloqueio de até 15% das emendas parlamentares, que somam estratosféricos 50 bilhões. Mas isso pareceu demasiado para os nossos patriotas. As emendas impositivas, individuais e de bancada, foram preservadas e só será possível, se preciso, reter 15% das emendas de comissão, que somam 11 bilhões. O país pode ir à breca, mas não essa fonte permanente de escândalos em que transformaram as emendas parlamentares. Por meio delas, o executivo foi sequestrado. Também a PEC para limitar os supersalários está sendo submetida a patranhas. Assim, se nem o pacote dito tímido de corte de gastos não passa incólume pelo Congresso, o que poderia fazer Lula, o grande culpado, para conter os gastos? Mas o erro está no arcabouço. Ocorre que ele também não é um ato unilateral do Executivo. Caminhando para a conclusão, a cada vez que alguém se sente na tentação de dizer que a decisão está nas mãos de Lula, um mínimo de honestidade intelectual deveria compelir o autor a esclarecer. E o que se tem a fazer é tal coisa, tal elucidação deveria contemplar a possibilidade da proposta ser ou não ser aprovada pelo Congresso. Em vez disso, surgem explicações frouxas, como a parolagem que, ao acenar com a isenção de IR para quem ganha até R$5.000, Lula teria enfraquecido as medidas. Mas por quê? Ficou claro que a proposta está condicionada a uma compensação de arrecadação, se ocorrer. Mas como é que o Lula dá uma entrevista ao Fantástico e critica o Banco Central? O Banco Central é autônomo, um livre exame da Bíblia, afinal é coisa do século XVII. Queremos que Lula desvincule a previdência do salário mínimo e que promova um corte radical nos orçamentos da saúde e da educação. Em primeiro lugar, esse presidente é outro e 2026 vem aí. Espera-se que não falte candidato que tanto se proponha. Em segundo lugar, tais medidas demandariam um concurso do Congresso Nacional. Fazer cumprir a profecia em 2 anos. O governo retornou os programas sociais, aprovou o arcabouço fiscal, que pode ser aprimorado, e conseguiu levar adiante uma reforma tributária, uma demanda de décadas, também nesse caso, diga-se, sofreu alguns reveses, mas a coisa caminhou. A economia teve um caminho robusto, com desemprego historicamente baixo, a inflação está um pouco acima do teto superior da meta, mas é uma mentira descontrolada que esteja fora do controle. Acontece que o desastre desse governo foi antecipado em novembro de 22, antes de Lula tomar a posse, quando ele negociava a PEC da transição e Bolsonaro negociava o golpe. E de lá para cá não houve refresco. Quando o pacote de corte de gastos se fez acompanhar do anúncio da pretensão de isentar o IR de quem recebe até R$5.000, a engrenagem de desestabilização começou a funcionar. A pesquisa Quest, apontando Lula como franco favorito para a reeleição, alimentou os furiosos. O dólar só cedeu um pouco quando essa gente honrada achou que o presidente poderia morrer. Afinal, a profecia tem que se cumprir. Em 2026 começou nesta quarta. A verdade é que não se quer dar uma resposta à questão fiscal porque a movimentação é política. O fantoche que faria a vontade das quadrilhas que operam dentro e fora do Congresso ainda não tem cara, mas os que anseiam por ele sabem muito bem o que querem. Vamos ver se o Belo Antônio, dessa delinquência organizada, terá coragem de vocalizar a pauta de seus senhores na campanha eleitoral. Prometo que, se eleito, vou pôr fim à farra do reajuste real, das aposentadorias do salário mínimo, da saúde e da educação. Mal posso esperar para ver. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava
Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.